meu desejo é que a paz de Cristo reine em vossos corações e vossas vidas e que cada um tenha mais um dia proveitoso na presença de Cristo. Não só você que confessa-se evangélico ou cristão, mas todos vocês que têm a oportunidade de me ouvir hoje e tenho certeza de que Jesus ama o seu coração, ama você e que na verdade morreu por você também para te dar a oportunidade de salvar-se. Eu gostaria de ler convosco hoje o Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que a encontram. Meus queridos, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre o tema Jesus que você precisa. Talvez os meus irmãos em Cristo diriam, mas caramba, eu vou ouvir do Jesus que eu preciso se eu já o tenho? Muito bem, eu até acredito que você tenha Jesus, até acredito que você tenha aceitado Cristo como teu Salvador. Eu creio plenamente que você se sente feliz e muito disposto a participar principalmente de orações na igreja ou fora dela. Quando eu tenho Cristo no meu coração, antes do culto, antes das celebrações, eu tenho um desejo enorme de falar com Deus. Agora, se você não tem nenhum desejo de orar, buscar a Deus, nem mesmo nos momentos tranquilos, quando você está diante da TV perdendo horas e horas, mesmo diante do teu celular, olhando e mudando páginas desnecessárias, você tem um desejo enorme de orar, não é? Não perdemos tempos com tudo, menos com oração. Eu diria achar tempo para a oração. Achar tempo para se colocar diante de Deus. Me perdoe, meu querido irmão evangélico. Eu tenho que dizer que você ainda tem que aceitar Jesus como teu Salvador e recomeçar tua vida com Cristo. Porque o caminho que você está escolhendo é deste que eu acabei de ler o texto de Mateus capítulo 7, 13 e 14. Um é largo e espaçoso e fácil de se viver. E o outro é o caminho estreito e poucos escolhem andar por ele. A verdade é uma só. Estamos vivendo num momento quando o diabo usa de estratégias extraordinárias, como diz a própria Bíblia. Ele veio para matar e destruir. Você acredita que ele ia trazer para você a clareza dessa destruição e dessa morte? Não. A morte que o diabo vai provocar é a mesma morte que ele ofereceu para Eva lá no jardim. Ele vai oferecer para você coisas boas, extraordinárias. A intenção dele não é matar o teu físico. A intenção dele é matar você espiritualmente. Para que quando você se despertar no que diz respeito à vida espiritual, é tarde. É tarde. Oh, meu amigo, você que ainda não é cristão, volte-se para Jesus. Há uma coisa em você que você desconhece, que é a tua imortalidade. Você pode até não crer em Deus, nem acreditar na vida após a morte, mas você terá essa experiência e você verá que a vida continua depois da morte. Ela continua. Não é eu que estou dizendo, o próprio Jesus disse.
Se um grão, uma semente não morrer, ela não vai produzir coisíssima nenhuma. E para nós chegarmos a Deus e produzirmos uma vida espiritual digna, teremos que morrer, para partirmos para a glória de Deus. Jesus, na verdade, tem um amor especial por mim e por você, e deseja que você mude. O cristão, ou seja, o evangélico de modo geral, tem uma facilidade muito grande para dizer quem está certo e quem está errado. A verdade é uma só. A Bíblia diz que precisa existir equilíbrio. E é as próprias palavras de Cristo que dizem, olha, que nós não devemos de maneira nenhuma nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Equilíbrio. Equilíbrio naquilo que Deus quer de nós para a nossa vida cristã e espiritual. Se você não consegue de verdade ter comunhão com Deus e falar com Ele um bom tempo, eu acredito que você que se chama evangélico precisa aceitar Jesus como teu Salvador e recomeçar a sua vida cristã buscando a Deus com perdão. Buscando perdão. Por isso a Bíblia diz, buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Logo, logo, o Senhor vai se distanciar de todos nós e não vai olhar por nós mais. Não vai estar junto de nós. A promessa que Ele fez, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, está prestes a acabar. E eu te preciso perguntar, Jesus está do seu lado? Ele está com você? O teu comportamento, a tua vida cristã, realmente pode confirmar isso? Você se relaciona com Jesus? Espera aí, talvez você não entenda o que eu quero dizer com isso. Relacionar-se com alguém é conviver com esse alguém. É estar sempre do lado dele, dialogando com ele. Ou com ela. Agora você tem um relacionamento, tem um diálogo constante com Jesus em toda a sua vida? Talvez você me responda agora, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer. Eu vou estar só orando e lendo Bíblia? Vamos ver. Ou você tira um tempo para isso, ou você vai ter tempo suficiente na eternidade para lamentar por não ter feito isso. Irmão, desperta dentre os mortos para que Cristo te esclareça. Desperta dentro da sua passividade para que Cristo se compadeça, para que nós possamos, na verdade, viver na presença de Deus. Cristo te ama. Ele não quer fazer julgamento de você, mas Ele quer te salvar. É o que diz João 3,17. Ele não veio para os sãos, mas para os doentes. Os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Ele não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os justos não necessitam de arrependimento, e sim os pecadores ainda distantes do perdão. Isso é que está em Lucas 5, 31, 32. Talvez você se ache santo o suficiente, se ache capaz o suficiente, mas não é. Não é porque você vai a uma igreja evangélica, não é porque você vai a um culto, até canta, que significa que você é justo. Ele veio chamar os pecadores para dar-lhes perdão. E se você não tem uma comunhão com Deus, um relacionamento com Jesus, você precisa se aproximar dele para adquirir esse perdão. Ele veio localizar, buscar e salvar o perdido, seja quem for. Pode ser o marido desonesto, a mulher prostituta, o amante do dinheiro, enfim, até o dependente de drogas e de álcool, os cansados e oprimidos da vida, que estão carregados de tédio e que têm medo, os que não querem mais viver. Lucas 19, verso 10 faz essa referência. O Senhor ama você,
Ele localizou você. E se você tem ouvido alguma coisa, ou alguém falou de Jesus para você, como eu estou falando agora para você que não é um cristão, eu estou falando para você que se considera cristão. Se você não tiver uma vida constante de relacionamento com Deus, falando com Ele, orando com Ele, você não é cristão. Ele não veio para roubar, matar e destruir, como eu já transmiti aqui, já falei para vocês, em João 10:10, mas Ele veio para dar vida em abundância. Escuta, será que você como pai ou mãe beneficia e presenteia os teus filhos desobedientes e mal? Mesmo ele sendo adulto, jovem, já adolescente, ou já encerrando a adolescência, lá com seus 20 e tantos anos, será que você se aproxima dele, mesmo ele desprezando, virando as costas, sacudindo os ombros, maltratando, devolvendo palavras grosseiras para ti? Você vai conseguir amá-lo? Você pode até amá-lo, mas não consegue mudá-lo, porque ele não tem interesse por você, não o respeita como pai, como mãe. O Jesus, Deus nos vê da mesma forma. Se você não renunciar a você mesmo, seguir a Jesus, abandonar os seus procedimentos e comportamentos negativos, procurar purificação e perdão, a esperança da vida eterna e plena restauração não vai. Conforme Mateus 7, 13 e 14, infelizmente você vai perder a salvação. Meu querido irmão, não tenha medo de Jesus. Meu querido amigo que ainda não conhece a Cristo, não tenha medo de Jesus. Deixe-o aproximar-se de você. Ele é a pessoa que você precisa neste exato momento. E em Jesus, o teu Salvador, que deu a sua vida por você, nele você pode confiar e receber de Deus uma bênção. Meu querido, tenha um bom dia. Pense nisso e tenha Cristo no seu coração.